qual a maior objeção das pessoas lá no telefone? Tipo assim, que você fala, 90% das pessoas têm essa objeção, e como você trata essa objeção? Assim, trazendo isso para o nosso mercado, que é uma grande deficiência do mercado de ensino do marketing digital, é a questão de suporte prático. Galera que paga caro em curso e tem que sentar na frente do computador, assistir aula e depois se virar sozinho, saca? É uma dor muito grande dessa galera e aparece demais esse tipo de objeção. E, mais uma vez, né, pra gente é a objeção dos sonhos, porque se tem uma coisa que a gente valoriza muito aqui é suporte, né? Então, tranquilo. Olá, bem-vindo ao Copcast, os bastidores do copywriting no Brasil. E hoje eu tenho aqui comigo Robson Bernardes. Fala, Nath. Fala, pessoal. Beleza? Fala, Rob. Beleza? Liliane Moraes. Oi, Nath. Oi, pessoal. Oi, Lili. Rafinha Switch. Opa. Fala, Nath. Fala, pessoal. Fala, Rafinha. E hoje nós temos um convidado super especial. Trouxemos mais uma pessoa do nosso time da SB Copy, que é simplesmente o responsável, o líder pelo time de comercial da SB Copy. A gente tem aqui hoje Gabriel Baumgartner. Gabs, bem-vindo ao Copcast. Salve, Nath. Salve, galera. Beleza? Salve, Gabs. Beleza? E eu tenho certeza hoje, Gabi, que você vai ajudar muitas pessoas que estão aqui escutando a gente, né? A gente fala muito da copy escrita ali, né? Da carta de vendas ou da copy para o vídeo de vendas, mas pouco se fala de como é a copy 1 a 1, né? Então, o Gabi, ele é responsável que ele bate meta todo mês, ele com o time dele, vendendo o nosso curso, né? O Copywriter Profissional. Como? Através do telefone. Então, hoje a gente vai conseguir saber quais são os prós e os contras de vender pelo telefone, né? Essa copy 1 a 1. Antes da gente começar esse episódio, vamos pro quadro Curiosidade Aleatória. Fala, pessoal. Rafinha aqui. Bom, eu vi uma curiosidade que eu achei muito interessante e queria compartilhar aqui nesse Copcast, que foi uma iniciativa da Volkswagen chamada A Teoria Divertida. O que é que trata essa iniciativa, né? Basicamente, era uma subida, né? Se eu não me engano, era uma estação de metrô, tá? No caso, subterrâneo. E aí tinha uma escada. Só que essa escada, ela se dividia em duas. Uma era uma escada rolante, que as pessoas subiam, enfim, automaticamente, né? Através de mecanismos. E a outra era uma escada normal, uma escada manual, onde a pessoa tinha que usar as próprias pernas para subir. O que foi que eles perceberam? Que quase ninguém usava a escada normal. Quase ninguém. Só que, quando eles aplicaram a teoria divertida na escada normal, eles notaram um acréscimo absurdo no número de pessoas que usavam ela. E o que foi essa teoria divertida? Basicamente, eles transformaram a escada normal, que você tem que usar as pernas para subir, em um piano gigante. Ou seja, a cada degrau que você subia, você acionava uma tecla do piano e fazia sons, as pessoas conseguiam, entre aspas, tocar músicas. Então, incentivava de fato a pessoa usar a escada tradicional e até a fazer uma atividade física, só aplicando essa teoria. Conclusão: Massa. Coisas mais divertidas, coisas mais lúdicas, acabam incentivando o público geral a tomar ações diferentes. Então, achei muito curioso, achei muito bacana, queria trazer essa curiosidade hoje. Ô Gabi, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, né, a sua experiência com relação a vender, né, a copy no telefone, porque eu penso que é o seguinte, né, quando você escreve uma copy, tipo uma carta de vendas, a pessoa vai lá, ela lê, tá palavra por palavra, e é uma coisa passiva, né? A pessoa leu, é passivo. Só que assim, você segue um script de venda, certo? Só que você tá lidando com outro ser humano no outro lado da linha. Então, você tem que meio que ter essa gingada, essa habilidade, né? De sair do script, esse jogo de cintura, né? E ainda assim conseguir conectar com aquela pessoa e meio que talvez se manter no script. Como é que funciona isso, Gabi? Como é que é esse desafio da copy 1 a 1? Pra falar um pouquinho disso, acho que vale até eu começar lá no início mesmo da história, né? Como que eu entrei para esse mundo das vendas, enfim, a minha carreira profissional ela é 100% dentro de comercial mesmo. Meu primeiro emprego foi ali num balcão de loja, né? Na cara ali, tete a tete com a pessoa que tá ali do outro lado.
E isso daí, claro que no feeling, né, não no aprofundamento técnico e científico que a gente tem a respeito do copywriting e que eu conhecia de uns tempos pra cá, mas isso daí, essa sensibilidade que você cria a respeito da pessoa que tá do outro lado, é uma coisa que te dá um poder muito grande na hora de você tratar esse tipo de comunicação. Não só na venda, né, mas qualquer coisa que você vai falar com alguma pessoa, que você precisar ter um nível de conexão forte com elas a esse ponto. Eu acho que esse é o principal ponto, né, que eu desenvolvi na minha carreira, e nem se fala depois que eu conheci o copywriting, né, depois que eu vi que tinha um conhecimento técnico, um aprofundamento científico em cima de uma coisa que eu já fazia, assim, no feeling, né, no tato ali do que se fala com as pessoas. Isso daí foi uma virada de chave. Então, aprender de que forma falar, de que forma tecnicamente se colocar dentro de uma conversa, esses pontos aí que foram se desenvolvendo muito bem. E acho que tem, como você mesma disse, né? Existem prós, existem contras, o fato de você às vezes estar ali frente a frente com a pessoa, isso pode te ajudar, pode te atrapalhar em alguns pontos também. E acho que assim... O que eu penso... Desculpa, Gabi. Imagina, eu que te interrompi, desculpa eu. É que a gente fica muito curioso, né? A gente tem vontade de perguntar tudo. Porque eu fico assim, por exemplo... Como você falou, você começou no cara a cara. No cara a cara, a gente vê a fisionomia da pessoa. Se a pessoa tá achando que tá ruim, a gente vê a expressão corporal, se a pessoa tá ali fechada. Mas no telefone é muita sensibilidade, né, Gabi? Porque assim, é o tom de voz. Como que você consegue detectar se aquela pessoa tá engajada ou, sei lá, tá só te botou no viva voz e foi no banheiro? Por exemplo, como é que você consegue detectar o interesse da pessoa naquilo que você tá falando? Como que você pega essa conexão por telefone sem olhar a cara do outro ser humano que tá ali do lado? Sem dúvida o tom de voz é uma coisa que já influencia. A gente acha que não, mas é uma coisa que faz diferença sim. Você, enfim, como a pessoa tá falando contigo, você vê o entusiasmo que ela mostra a respeito de falar sobre alguma coisa, para te dar algum tipo de resposta, quando te pergunta alguma coisa também, se ela tá perguntando por perguntar, às vezes quando não pergunta também, isso daí já às vezes é um sinal ruim, né? Mas o tom de voz é uma coisa que logo de cara, né, que até a gente fala muito disso nas partes de persuasão, nas partes de influência, logo de cara é uma coisa que te passa uma mensagem se dali pra frente vai ser uma parada prazerosa ou se vai ser um negócio um pouco mais difícil de ser trabalhado ali, etc. Mas existem outros artifícios que a gente não consegue utilizar na copy escrita, mas que a gente utiliza na hora de fazer uma copy escrita, que é a pesquisa de quem está ali do outro lado, a pesquisa do público e no caso do receptor, né, que tem só uma pessoa ali falando com a gente no telefone, por exemplo. Então, eu costumo fazer dessa forma, o nosso script comercial aqui da SB Copy, ele é muito construído dessa forma também, onde ali nos 10, de 5 a 15 primeiros minutos da conversa, quem mais fala é quem está ali do outro lado. Porque justamente esse tipo de informação que a gente tem a possibilidade de coletar estando cara a cara com a pessoa, conversando, entendendo, cara a cara não, porque a gente tá pelo telefone, né, mas tá orelha na orelha, vamos dizer assim, orelha né? a orelha. Exato, então isso é uma coisa que a gente tem que saber utilizar, né? Que um copywriter, por exemplo, vocês quando vão fazer uma copy não tem essa possibilidade, né? Não tem esse nível de conexão, esse conhecimento ali no detalhe do sentimento, do que a pessoa tá trazendo. Enfim, uma pergunta que a gente faz, tipo, o que fez você chegar até aqui? Já faz, em alguns casos, a pessoa te dá ali um arsenal de armas que depois você vai utilizar para a parte da venda, para conectar um pouco mais do teu produto, da solução que você está oferecendo, essas necessidades que ela traz. Então, existem algumas características biológicas do ser humano que dá para a gente avaliar desde cara. No caso do telefone, o tom de voz, ele faz diferença sim. Mas ouvir, né? Ouvir desde o começo, fazer perguntas, mesmo que a pessoa não esteja com aquele tom de voz agradável que a gente gostaria no início, às vezes é uma questão mesmo de defesa de quem tem do outro lado. Então, você perguntar, você deixar a pessoa à vontade, perguntar para que ela se sinta bem, passando esse tipo de informação para você, automaticamente faz com que ela acabe se conectando melhor também. Então, o tom de voz acaba melhorando, enfim, são pontos que... Uma coisa que eu pensei também aqui é que às vezes assim, né, entendendo, eu adoro o comportamento humano, né? Então às vezes eu vejo assim, se você fala com alguém que é muito calmo e você tá agitado, você meio que desconecta com aquela pessoa. Então, tipo um rapport, né? Então você vê que a pessoa fala mais calmo, gesticula menos. Você, tipo, se você quiser conectar com aquela pessoa, você também reduz o seu tom de voz, fala mais baixo. Vocês usam essa técnica também? Por exemplo, você vê que a pessoa fala mais rápido, é mais agitado, você dá uma turbinada ali. E se a pessoa é mais relax, mais zen, você também dá uma baixadinha, isso ajuda? É algo que vocês usam?
ajuda e, na minha humilde opinião, isso é imprescindível. Até algumas pessoas que estão perto de mim, às vezes, quando eu tô conversando no telefone, falando com o cliente ali atrás da venda, já me disseram, falam, pô, mas como que você muda tanto, assim, de uma ligação para outra, seu tom de voz muda tanto, por que você fala mais rápido em alguns casos, em outros casos? Eu já cheguei a um ponto aqui, em tratar, tipo, conversando com uma pessoa que é do Sul, começar a assumir alguns trejeitos da fala de um sulista e, ao contrário, quando eu tô falando com uma pessoa que é do Rio de Janeiro. Então isso daí com certeza é uma estratégia que eu uso muito, né, de falar um pouco mais devagar com quem gosta de ser mais tranquilo em uma conversa, falar um pouco mais rápido com aquele cara que gosta de ter um pouco mais de pegada, né, de falar mais enfim, uma tocada ali diferente. Isso faz toda a diferença, sim. E é logo no começo é que você também vê isso, né, nas perguntas, na parte de ouvir ali 10 a 15 minutos do teu cliente no começo da conversa. Esse é um dos pontos que a gente tem que avaliar. O cara fala rápido, o cara fala devagar, ele usa bastante gíria, ele é um cara que fala mais de uma forma mais correta, mais formal. Então todos esses pontos eles são importantes para que os outros aí 80, 75% da conversa elas sejam aí de sucesso ou talvez de fracasso para quem está começando. E parece, né, Gabriel, que é por acaso, né? Quando você vai conversar com uma pessoa, você conversa, acaba vendendo, mas não. Tem uma puta de uma estrutura por trás, assim, que você tá mapeando, né, a pessoa, por mais que esteja por telefone, né? Sem dúvida, cara. Tem toda uma estrutura por trás ali. No começo, quando eu não tinha... Como eu falei, eu não comecei a vender pelo telefone, eu comecei a vender pessoalmente. Mas quando eu comecei a vender pelo telefone, que eu comecei a desenvolver um pouco mais dessa técnica, eu deixava um caderninho do lado para ir conversando com a pessoa e anotando ponto por ponto de coisas importantes que eu enxergava ali. Às vezes a questão da fala, às vezes a questão de como a pessoa gosta de ser ouvida, ou até alguns pontos que ela me passou naquela pesquisa inicial ali, né? De algumas perguntas que eu fiz, interesses que ela tem. Eu gosto de fotografia. Anota que a pessoa gosta de fotografia e usa isso como um looping depois dentro da conversa. Então, vender não é simplesmente bater papo por bater papo, né? Tem uma estratégia por trás e a partir do momento que você pega essa parada e você faz isso bem feito, lógico que depois vai se tornando automático, hoje eu não uso caderninho mais, né? Fica na cabeça. Mas depois que você pega o feeling da coisa, poxa, isso daí faz uma diferença muito grande, com certeza. Acho que o grande diferencial de qualquer copywriter, seja o cara que faz a copy falada, o cara que faz a copy escrita, é a sensibilidade com as pessoas. Você tendo essa sensibilidade, sabendo como tratar, um grande passo já tá dado, né? Concordo. Cara, eu costumo dizer assim, né, que quem tá no controle da negociação, na verdade, não é quem tá falando mais, é quem está perguntando mais. E aí eu acho que é onde você recolhe todas as informações do seu cliente, claro, com perguntas, ele acha que ele está falando bastante, né? No nosso caso aqui, as perguntas, na verdade, né, para a gente ter o controle e também saber devolver todos os argumentos para o cliente, né, é a pesquisa. Né? Nem sempre você tem uma quantidade de informações absurda na sua mão para vender por telefone, né? Às vezes a pessoa não responde muito bem o formulário, né? E são desafios que tem na venda por telefone, tá tudo bem, né? E só que aqui do nosso lado, né, a vantagem é que a gente tem uma internet para procurar as coisas, né? Então a gente acaba pesquisando mais informações ali sobre um padrão de pessoas para depois usar essas informações que a gente pesquisou na copy, né? E aí você usa também as mesmas informações, só que no telefone, né? Pois é, cara, esse que é o ponto, né? A pesquisa, quando a gente vai fazer para copy nessa pegada mais ampla, por exemplo, os padrões, né? Que a gente tanto busca entender, uma coisa que tem uma pitada importante ali na hora de você fazer no 1 a 1 é que você não está simplesmente seguindo padrões em cima de um grupo. Você está entendendo uma pessoa ali no detalhe. Às vezes tem alguma coisa que aconteceu meia hora antes de você falar com ela no telefone, que uma pesquisa para você fazer uma copy depois ela não te entregaria. Então, é uma coisa que na hora de você fazer a copy 1 a 1, tem que usar esse tipo de arma. Não dá pra gente deixar isso de lado. E é justamente o que você falou também. A questão do controle, né? A gente falando pelo telefone, por mais que a pessoa seja quem mais está falando no começo, quem tá conduzindo a conversa sempre tem que ser a gente, né? Que tá ali para oferecer alguma coisa, oferecer uma solução no final. E conversa que não tem objeção, por exemplo, que não tem pergunta, que não tem dúvida, não é uma boa conversa. E uma ótima conversa é quando tem objeção que a gente quer que aconteça. Então, a partir do momento que a gente aplica esse tipo de técnica, aplica esse tipo de contorno aí, poxa, é uma conversa que flui muito bem, com certeza. E objeção, só complementando, mostra interesse também, né, mano?
Porque, tipo, às vezes eu fico pensando, quando a pessoa pergunta muito e ela questiona, é porque tem um interesse maior por trás. Tipo, quando você tá meio que não tá nem aí pra algo, você não pergunta, você não questiona, você não se envolve. Então, essas questões das objeções, das perguntas, faz muito sentido e eu associei com o meu comportamento de compra quando eu tô numa loja querendo comprar algo e eu tô trocando ideia com o vendedor, por exemplo. Sacou? Então... Que ajuda pra se convencer, né? Sim, exato. Ajuda pra se convencer. Às vezes você faz uma pergunta esperando a resposta que você quer ouvir. Tipo, pô, mas esse negócio é bom mesmo? A bateria vai funcionar? Tipo, você já espera uma resposta positiva, mas é como se fosse ele justificando logicamente, né? A emoção já tá comprada, como a gente fala muito. É só a justificativa lógica que eu tô esperando pra poder passar o cartão. Então fez muito sentido isso aí. Massa. E Gabriel, a gente sabe que o comportamento de compra tá mudando muito. Se já aconteceu de você ligar pra pessoa e ela te passar uma informação que você não sabia sobre o público, porque o público foi mudando ao longo do tempo, falou, poxa, isso aqui eu nunca tinha mapeado, isso aqui eu nunca tinha reparado, ou isso é uma coisa nova que tá acontecendo agora? O consumidor ele tá se tornando cada vez mais uma peça complexa, né? Tanto de entender, quanto nas decisões que ele toma, quanto até nas informações que ele busca, até porque a gente está num balcão de negócios hoje que é muito grande, né? A galera tem acesso a muita informação, tem acesso a muita coisa, então a galera vem não mais com aquelas objeções tão padrões como a gente está acostumado. Os caras já chegam conhecendo alguma coisa, algumas pessoas, por exemplo, chegam para fazer o curso de copy aqui com a gente, sendo que já passaram por 2 ou 3 cursos de copy, fora outros a respeito do marketing digital como um todo. Então elas carregam muito das objeções até de experiências que elas tiveram posteriormente. Por que, enfim, eu tive problema com suporte num curso que eu fiz, eu tinha dúvidas, não tinha quem recorrer. Vocês conseguem contornar isso? Como que funciona o suporte de vocês? Então você vê como isso daí vai muito mais no detalhe do que simplesmente a gente falar qual que é o módulo 1, 2, 3 e 4 do curso, por exemplo. Né? Então o conhecimento que as pessoas estão adquirindo a respeito até de metodologia, tem aluno nosso que é especialista em metodologia de ensino já, de tanto curso que fez, né? E, enfim, e é esse tipo de objeção que a galera traz, não é tão simples de contornar quando não se trabalha às vezes com um produto que seja tão bom e você não tem como contornar, coisa que não acontece aqui com a gente, aqui a gente, enfim, isso daí tira de letra. E Gabi, me veio uma curiosidade aqui agora, por exemplo, a gente sabe da importância de ter um script, né, que vocês seguem. Mas tem algumas vezes que você fala assim, cara, dane-se o script nesse momento, eu acho que agora eu preciso esquecer um pouco o script e me conectar de outra forma com essa pessoa. É tipo quando a gente vê às vezes em filme, né, me veio que a pessoa prepara, tipo os políticos em filme, preparam um discurso e no meio eles falam... Dane-se, aí ele rasga o discurso, tem aquela cena impactante, e aí ele fala com o coração dele, e aí ele conecta com as pessoas. Acontece isso no script? Acontece praticamente o tempo todo, pelo menos comigo, assim. O script, aí vamos lá, né? Tem 2 pontos aqui da gente olhar pro script. Primeiro, aquele script frase a frase, como falar, qual que é a primeira frase que você usa, o cara dá a resposta X, vai para essa frase, vai para aquela frase, e tem o script estrutura. A estrutura, roteiro mesmo. Qual que é o grupo de passos A, o grupo de passos B e o grupo de passos C. Na questão de frase a frase, eu quase sempre fujo de script. Até porque, quando você fica nessa pegada muito engessada a respeito do script, entra naquilo que a gente falou um pouquinho no começo aqui da conversa. Às vezes a pessoa não tem a conexão de entender as coisas como elas estão sendo ditas dentro daquele script específico. Então a gente tem que ajustar, não tem jeito. Tem coisa, tem pergunta, tem assunto que às vezes a pessoa já se demonstrou no início não tão à vontade para falar, não tão à vontade para responder, não tem como por que eu passar naquela estrutura. Eu vou passar por aquele grupo de ações do roteiro, que enfim, eu costumo colocar em 4 grandes grupos, né? A introdução, a conexão, a venda em si e o fechamento. Isso daí tem que acontecer, esse roteiro tem que ter essa ordem, a gente tem que introduzir a conversa, a gente tem que depois ter uma conexão melhor com o público, depois essa conexão ela vai ser trazida através do que a gente vai estar oferecendo aqui, e o fechamento, aí preço, tal, forma de pagamento, etc. Então disso daí não tem como fugir. Agora, como você trabalhar a tua conexão melhor com essa pessoa específica que você está trabalhando, é o início da conversa que vai ditar. Então, importante ter o script? Super importante. O roteiro dele é uma coisa que tem que ser seguida porque é aquilo que funciona e há anos a gente sabe muito bem disso, né?
Agora, frase a frase, a gente tem um script frase a frase aqui também, ajuda muito quem tá começando, que a pessoa tá totalmente perdida, mas depois de um certo tempo, quando ela começa a conquistar um certo feeling do que falar e de que forma falar, com quem falar e etc., a frase em si acaba ficando um pouco de lado. A estrutura, o mapa é o mesmo, mas a frase aí a gente vai ajustando, com certeza. E Gabi, tem aquela pessoa, porque assim, a gente lida com pessoas, né? Imagino que liga vários tipos de pessoas, até de várias idades, locais, enfim, até fora do Brasil a gente tem, né, clientes. Mas assim, tem alguma sinuca de bico que você fala, esse aqui é um que vai dar dor de cabeça, é uma sinuca de bico. E o que seria isso? Como sair dessa? Tipo, vamos supor, se alguém tá querendo agora praticar, né, a copy ali ligando, que você prevê alguma coisa assim que acontece no dia a dia que você já fala, nossa, isso aqui é um cliente, sei lá, sinuca de bico, e como que você se vira nos 30? Existe bastante. Aí, o caroço, né, Gabriel? 30... Cliente caroço, né? Isso aí mesmo, cara, cliente caroço, né? A gente tem, enfim, um monte de apelido aí. Mas qual que é o ponto aqui, né? A gente precisa entender, existem pessoas com esse perfil, existem pessoas que são um pouco mais crica mesmo, em qualquer circunstância, seja na hora de comprar alguma coisa, seja na hora de fazer amigos, seja na hora de tratar com familiar, com pai, com mãe, com filho, seja lá o que for. A questão aqui é a gente entender o porquê, né? Sempre tem um porquê e sempre tem como a gente entender ele um pouco mais a fundo para que a gente consiga contornar isso de alguma forma e quebrar um pouco dessa barreira. É lógico que a pessoa ela tem a característica dela, ela tem a forma de falar dela e às vezes isso nem é por mal. Mas ela tem um porquê ali que pode fazer com que a gente consiga quebrar um pouquinho dessa casca do caroço, por exemplo, e conseguir entrar ali na parte mais macia, né? Que é onde a gente prefere ali, às vezes, trabalhar. Mas o ponto é esse, né? Lógico que existe, vai existir, né, Nath, o tempo todo. A gente trata com pessoas, às vezes, mais truculentas durante o nosso dia mesmo, né, andando na rua. E é comum. Pra gente, né, que trata com pessoas o tempo todo, isso daí enfim, a gente tá conseguindo tirar de letra, com certeza, com certeza. Esse é o ponto, entender o porquê. Entender o porquê fica tudo muito mais fácil. Massa. E Gabriel, você já atendeu alguma pessoa que ela te contou alguma história que tocou seu coração? Você, tocou assim, e aí talvez até tenha te emocionado ou não, mas que aquela continuação da conversa foi um pouco assim, depois você seguiu adiante. Teve algum caso assim? Né? Desculpa, inúmeras vezes isso aconteceu já de pessoas, ainda mais a gente que trata, querendo ou não, de um produto que é de um ticket um pouco mais alto, e tem pessoas que vêm atrás de um sonho de profissão que é uma mudança assim, uma virada de chave completa, né, na vida de algumas pessoas que às vezes passam por algum tipo de dificuldade e vêm aqui no copywriting uma boa alternativa. E quando as pessoas chegam para falar a respeito do copywriting profissional, não tem como a gente negar, é um ticket bastante alto, né, para a média do que a gente vive, para a média do que a gente vê. Então existem várias e várias histórias que tocam sim. Tanto na hora da gente entrar na parte de fato no fechamento, você vê que a pessoa está extremamente engajada, a pessoa tem o perfil que ela vai dar certo, mas às vezes ali financeiramente não vai rolar. Isso daí me toca toda vez, né? Não tenho como falar que eu estou vacinado com relação a isso daí já, porque enfim, tanto é que faço o impossível junto com o nosso financeiro aqui para tentar viabilizar para o maior número de pessoas. E não só isso, né? Às vezes, que eu comentei com vocês aqui, a questão da conexão, a questão da pesquisa do cliente. Na hora que a gente começa a falar pelo telefone, que a gente dá a oportunidade de ele falar e que faz perguntas abertas ali para que ele pense e te traga informações, tem gente que começa a tratar de bastante coisa da vida pessoal ali. E não dá para ignorar, né? Não dá pra gente simplesmente excluir o que a pessoa tá dizendo. Lógico que, mais uma vez, o controle da conversa sempre tem que ser meu. Então existem alguns artifícios para não deixar com que se desvirtue totalmente ali a conversa. Mas já rolaram várias histórias, sim, enfim, já me emocionei, já desliguei o telefone, fiquei 10 minutos olhando pro teto, pra parede, pensando, putz, que coisa, né? E, então isso acontece bastante sim. A gente tá lidando com pessoas, né? Então passam nos mais variadas histórias aqui com a gente, com certeza. Eu fazia aquelas perguntas que muito famoso escuta muito, né? Que eles falam assim, já ficou amigo de alguma fã? E eu te perguntar, já ficou amigo de alguém que você atendeu no telefone, depois seguiu adiante a amizade ou não? A gente às vezes cria mais afinidade com uma pessoa ou com outra, né? Como a gente tá geograficamente muito longe dos nossos clientes, eu não vejo as pessoas pessoalmente, não tive a oportunidade de sentar para tomar um café com ninguém ainda.
Mas a gente cria mais afinidade com algumas pessoas, sim. Tem uns que falaram comigo já há 2 anos atrás e até hoje a gente às vezes troca alguma ideia relacionada ao nosso mercado, relacionada à profissão, e fico muito feliz que o pessoal tá voando, né? E eu pergunto às vezes para as pessoas, e aí, cara, como é que tá? Como que tá sendo o curso? Como que tá sendo o pós-curso? Algumas pessoas gostam de tratar um pouquinho disso, então saíram várias amizades à distância, né? A forma como a gente vive aqui, né, no marketing digital, mas já saiu bastante coisa, assim. Tem uma galera com quem eu converso aqui até hoje. Ô Gabi, café a gente não tomou, mas o hambúrguer a gente já comeu, hein, mano? Hambúrguer já, né? O hambúrguer a gente já comeu. O hambúrguer já comeu e com certeza. A Rafinha foi um dos primeiros, todo mundo sabe, foi talvez uma das primeiras pessoas com quem eu conversei aqui, né? E, da hora, mano. Enfim. Pra quem não sabe, eu entrei através do Gabi, né? No Copy Pro. No começo da jornada. Eu também entrei. Massa. Galera toda falando comigo, a Lili também, então são papos que, pô, já tá aí 2 exemplos da tua resposta, né, Lili? A amizade criada dentro do ambiente de trabalho, o hambúrguer ali com o Rafinha, só falta a gente sentar pra tomar um café agora. Eu acho que a Lili não acha que você é amiga dela, porque se ela te fez essa pergunta, ela tá querendo validar, vocês são amigos ou não são? A Nath criando caos. Não, tô como brincando. a gente fala aqui no interior, ela jogou verde pra colher maduro, né? Ou jogou o verde pra colher madura. Ô Gabi, eu fiquei com uma curiosidade agora assim. Qual a maior objeção das pessoas lá no telefone? Tipo assim, que você fala, tipo, 90% das pessoas têm essa objeção. E como você trata essa objeção? Você consegue dar essa dica aí? A maior objeção a que mais aparece sempre é a questão de preço. Eu sei que muita gente fala que o preço é porque você não construiu valor o suficiente, mas não necessariamente isso, né? A gente vê, enfim, tickets altos. Uma galera que comprou o valor do produto, mas infelizmente fica difícil de contornar na questão financeira. Agora, objeções mais gerais, cara, que, assim, trazendo isso para o nosso mercado, que é uma grande deficiência do mercado de ensino do marketing digital, é a questão de suporte prático. Isso é campeão de perguntas, é campeão de más experiências aqui dos alunos que estão com a gente, a galera que paga caro em curso e tem que sentar na frente do computador, assistir a aula e depois se virar sozinho, saca? Isso daí é uma dor muito grande dessa galera e assim, aparece demais esse tipo de objeção. E, mais uma vez, né, pra gente é a objeção dos sonhos, porque tem uma coisa que a gente valoriza muito que é suporte, né? Então, tranquilo. E tem, Gabriel, alguma diferença entre o vendedor que só atende na loja e o que só atende no telefone? Tem alguma característica que o de telefone tem que nenhum outro vendedor tem? Você acredita ser imprescindível? Assim? Eu acho que cada um tem a sua característica, assim, bem particular, né? O cara que vende pessoalmente, ele tem que ter toda uma desenvoltura de comunicação até corporal, né? De linguagem corporal. Isso faz muita diferença. Então essa galera que está acostumada a vender no comércio, por exemplo, se gesticula bastante. Um exemplo disso sou eu mesmo. Eu saí do comércio, eu vendia para pessoas em balcão e até hoje eu falo no telefone, mexendo aqui o braço, mexendo a cabeça e tudo mais. Isso daí acontece pra caramba. Então acho que é também, né, Rosa? Então acho que isso é uma grande particularidade aí, cara. Uma grande particularidade que é a questão da linguagem corporal para quem vende pessoalmente. E aí, a partir do momento que você tem que vender pelo telefone, vai da questão da sensibilidade. Justamente, acho que foi uma das primeiras perguntas da Nath, e uma coisa que a gente falou bastante aqui, é a sensibilidade de você conseguir ler a pessoa sem estar vendo ela. Uhum. E aí, enfim, utilizar muito da sua comunicação, a sua própria entonação na hora de falar, a sua própria entonação na hora de passar algum tipo de informação, de fazer uma pergunta, de até comentar algum tipo de resposta, puxando ali um gancho da conversa. Isso daí é uma coisa que quem vende por telefone tem que ter muito bem afiado, e o cara que vende pessoalmente nem tanto, porque não é uma ferramenta que é tão útil assim para ele, mas que ele acaba desenvolvendo também, né? Comunicação é comunicação, só que no telefone é uma parada que tem que ser muito mais ali no detalhe, com certeza. Gabriel, tem uma outra questão assim que eu queria só comentar, porque vender por telefone é uma estratégia de venda. Né? Então, assim como você pode ter um vídeo de vendas, fazer um lançamento, você também pode escolher vender pelo telefone. O copywriter, né, no caso nós aqui, quem está ouvindo a gente, ele também pode fazer o roteiro desse script por telefone, porque não é pega o telefone, liga para a pessoa e seja o que Deus quiser, né? Como na conversa toda aqui a gente
já falou bastante sobre isso. Então existe um roteiro por trás que o copywriter pode fazer. Pela sua experiência, eu sei que você já trabalhou em alguns outros lugares também, eu sei de tickets altos, até maiores, né, do que CopyPro, que você já vendeu. É possível vender qualquer produto hoje pelo telefone? O que você acha na sua visão? Não importa o preço, pode ser desde Carro. 200, 300 reais até, sei lá, 20, 30 mil, acho que foi 30 mil, depois até você pode contar um pouco, né, dos valores aí. Big você acha pra Big, vender? pode vender Big pelo telefone? Imóvel. O que você acha? Cara, eu acho que grande parte das coisas elas podem ser vendidas através do telefone, sim. Até porque a venda, a gente precisa entender a concepção de venda, né? O que é venda? É a pessoa se interessar a ponto de querer aquilo para ela. Não necessariamente ela passar o cartão no telefone. Por exemplo, a Lili comentou aí, imóvel. Você pode vender um imóvel pelo telefone? Claramente que sim. Se você for extremamente habilidoso em conseguir criar a imagem de uma casa dos sonhos para a pessoa que de fato seja, né? Não criar a imagem da casa dos sonhos e depois chegar lá e não é o que o cara estava esperando. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Aí vira a casa dos pesadelos, né? A casa mal assombrada, exatamente. A mal assombrada. Então, dá para vender qualquer coisa, sim, com certeza. A partir do momento que você desenvolve essa habilidade comunicativa, fica muito mais fácil de você criar percepção de valor, de você criar imagem das coisas. É uma coisa que eu digo muito. Nós, no marketing digital, a gente vende curso, a gente vende, em grande parte, conhecimento e serviços, né? Até o grande exemplo da SB Copy aqui, consultoria e os cursos, imersões que a gente vende. Quando a pessoa vem para falar com a gente aqui no telefone, o curso é um nada. A gente que dentro da conversa a gente vai estruturando, né, aquela ideia do que é o curso, de como ele funciona. Enfim, a pessoa não precisa visualmente ver a plataforma, só que a forma como se explica e a forma como se coloca as características do produto, transformando essas características em armas de conexão de venda, isso daí serve para qualquer coisa, né? Dá para vender qualquer coisa assim, desde o Big, passando por um curso de copy até a casa de 2,5 milhões lá. Gente, eu não sei nem porque eu falei Big, porque, olha, chiclete é uma coisa que eu nunca comi na minha vida. Não sei nem de onde veio esse exemplo da cabeça. É repertório, cara, como né? que branding é uma coisa forte na cabeça do ser humano. É muito louco, cara. Porque eu imaginei, assim, uma coisa muito barata. E me veio isso na cabeça. Eu falei, nossa, nem eu sabia que eu tinha isso na cabeça. Me veio agora uma questão, Gabs, assim... Quando uma copy, por exemplo, um script, né, lá pro telefone, não tá legal, é óbvio que você tem que ajustar e otimizar, até ir ajustando ela. Agora, quando uma copy tá redondinha, assim, você fala, pô, tá funcionando. Em time que tá ganhando, se mexe, na sua opinião? Você acha que sempre dá pra otimizar? Sempre que dá pra melhorar? É uma questão que quem tem esse script tem que ficar revalidando, reavaliando, tempos em tempos? Ou você acha que chega uma hora que falou, não, isso aqui tá validado, já é? Sempre tem que estar aberto pra melhoria, né? É uma coisa até puxando um pouco do gancho da pergunta da Lili, comportamento de compra e como que isso tem mudado de uns tempos para cá. A gente está num mercado que é extremamente dinâmico, né? O mercado de marketing digital existe aqui um grupo de pessoas que se interessa por um determinado assunto, daqui a um mês pode ser que esse grupo mude, que seja um outro interesse que esse grupo tem. E aí chega um outro grupo de pessoas para se interessar por essa mesma coisa, que são pessoas que têm um comportamento às vezes um pouco diferente, então ajustes eles sempre são necessários, sim. A gente sempre tem que estar aberto a isso. Lógico que a copy, quando ela está redonda, a gente dá um pouco menos de atenção e vai ali ajustar a outra que às vezes está precisando de uma atenção um pouco maior, mas sempre tem algumas coisas que a gente, enfim, na conversa passa a travar um ponto ali da conexão, ou algum ponto do fechamento, a oferta está sendo apresentada do jeito errado. No final, vamos ajustar e apresentar a oferta de uma outra forma. Enfim, levar em consideração até pontos externos, né? A gente está passando pelo período de Black Friday, por exemplo. Tem uma forma de colocar a oferta que se encaixe melhor a esse mês do ano? Pode ser que tenha. Então, dá para mexer, com certeza. Tem que ter a flexibilidade, né? E o olho clínico, né? De rever. Como tudo, né? Todo o planejamento, tudo que a gente tem, né? A gente tem que estar sempre de olho para melhorar. Eu concordo plenamente. Gabs. É isso aí. E Gabs, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, mano. Na época da faculdade, eu já atuei como comercial da empresa júnior da faculdade, né? A gente vendia serviço lá. E eu, particularmente falando, principalmente no começo da jornada, eu sentia que eu tinha um pouco de dificuldade em fazer com que a conversa ficasse mais fluida, controlar até um pouco a ansiedade, o nervosismo de tipo, tá vendendo algo pra alguém. E eu queria trocar essa ideia com você no sentido de isso é normal? Como é que supera isso? É questão de tempo? É questão de prática? É algo que já vem com a pessoa?
esse dom, né, essa habilidade de superar isso, ou é treino? Como é que foi com você? Conta um pouquinho aí sobre essa dificuldade que eu acho que alguns comerciais acabam tendo. Boa pergunta, Rafa. Inclusive, acho que com certeza é uma das grandes dificuldades que a galera tem, né? Tratar com naturalidade um processo de venda. E até fazer com que a pessoa que está do outro lado também trate isso com naturalidade, né? Manter o tom de conversa, o tom de bate-papo. O que eu costumo tratar, a forma como eu costumo tratar para conseguir trazer isso, é a parte da introdução da conversa. Então, antes de falar de curso, antes de falar de produto, seja lá o que vai estar sendo vendido ali, antes de falar da vida da pessoa, eu gosto de explicar muito bem para a pessoa o que vai estar rolando ali, de uma forma que vai deixar ela à vontade. Por exemplo, aqui pro copywriter profissional, a gente tem muito um caráter de entrevista, de processo seletivo, então a pessoa ela chega naturalmente mais, né, às vezes nervosa, às vezes um pouco na defensiva, poxa, será que vamos fazer um monte de pergunta, coisa que eu vou querer responder, coisa que eu não vou querer responder. Então o primeiro passo aqui que eu falo para a pessoa é que a gente tem uma comunicação focada em processo seletivo, de fato isso existe, a gente precisa ter esse cuidado, a gente tem, mas a gente está aqui para bater um papo, uma conversa, é um bate-papo mesmo, você, enfim, basicamente para eu poder te entender um pouquinho melhor, ver se o curso é para você e para você entender um pouco melhor do curso também e a gente fazer essa avaliação aqui juntos, né? Se a gente está 100% alinhado e se de fato vai fazer sentido você estar com a gente, tanto para a gente quanto para você. Então, a partir do momento que você deixa a pessoa mais tranquila, automaticamente você tem uma condução mais tranquila também de conversa depois. E aí, do profissional da venda, que foi uma outra parte aí da tua dúvida, é treino, é domínio técnico, ou seja, a pessoa, quando eu comecei a vender aqui na SP Copy, minha primeira ligação foi horrível, muito provavelmente foi horrível. Não tinha conhecimento tão aprofundado a respeito do produto ainda, né? Apesar de ter tido aí bastante tempo de treinamento com o Rodrigo, enfim. O primeiro impacto, o segundo impacto, você fica um pouco nervoso, né? Você não sabe direito o que vai acontecer ali. E a mesma coisa é para a profissão de vendedor. O cara que está vendendo pela primeira, pela segunda vez, no seu caso, a tua experiência foi na empresa júnior da faculdade. Acredito que você não tenha medido tanta coisa antes disso. Então, sim, é difícil mesmo, né? Tem esse tipo de dificuldade. Mas a partir do momento que você faz, e faz com naturalidade, como a gente ensina a fazer aqui no curso, enfim, como a gente do comercial da SP Copy faz também, bate-papo, dá risada, sem aquela coisa travada, sem aquela conversinha mole, sabe? De fato, um negócio ali para ter uma ajuda mútua, a gente ajudar quem está precisando tomar a decisão e quem está tomando a decisão também está com a gente aqui para ajudar a formar a nossa comunidade. A partir desse momento aí as coisas fluem muito melhor, né? Vivência, experiência e domínio técnico. Domínio técnico, estudo e vivência, cara, fazendo 6 ligações por dia aí durante 3 anos, tira de letra com certeza. Eu acho massa. Muito legal, né? Adorei também essa tua pergunta, Rafinha. Uma coisa que eu achei muito interessante que o Gabi apontou é que realmente é um processo seletivo aqui na SB Copy, né? Para quem não entende isso, quem quer conversar com o Gabi ou com alguém da equipe comercial, né? Vai lá em www.sbcopy.com.br/curso e lá você preenche um questionáriozinho e agenda um horário melhor para você, né? Conforme a disponibilidade do calendário. E aí a equipe comercial vai lá e liga. Por que é importante esse processo seletivo também? Porque a gente é muito íntegro aqui na SB Copy, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que chega, vai lá e compra o curso. Realmente existe esse trabalho de ajudar. Tanto quando alguém pergunta pra mim assim, como é que eu faço? Quero saber mais do curso, eu tô em dúvida. Eu falo, fala com o Gabs, fala com ele, porque ele pode te ajudar a tomar essa decisão, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, vai falar com a equipe de vendas, a equipe comercial, querendo ou não, existe uma certa resistência. As pessoas, vai querer me vender, vai querer me tacar a goela abaixo, né? Só que assim, o que eu curto muito aqui do esquema que a gente fez, né? É realmente, tipo assim, o foco se é interessante para a pessoa que quer, porque a gente sabe que é um investimento, a gente tem esse lado humano, né? Realmente é o seu momento, é uma ajuda realmente da pessoa tomar a decisão de fazer o curso. Não é vender só por vender, tanto que a gente preza muito, a gente tem uma comunidade muito forte de alunos. E por que a gente tem? Que é engajada, as pessoas se ajudam, fazem parceria, porque a gente faz essa triagem mesmo. Se colocasse qualquer pessoa ali dentro, né, a gente estaria até sendo inconsequente, né, com todo mundo, com os nossos alunos, com o nosso próprio produto. Então, assim, eu acho muito legal isso. Inclusive, a gente recusa pessoas, é seletivo mesmo.
não é todo mundo que entra, né? Então, por isso que existe todo esse cuidado, né? Então, tem o script? Tem. Mas não é o script que vai te meter goela abaixo. O script também, não é, Gabi? Eu quero até que você fale um pouco sobre isso, pra ajudar a pessoa a se encontrar e ver se esse é o momento dela. Tá certo? Perfeito, Nath. É isso daí mesmo, né? A gente tem um cuidado muito grande, tanto com a pessoa que está interessada em entrar para esse mundo, quanto com as pessoas que já estão aqui, né, com a gente. Como você mesma disse, a gente tem uma comunidade aqui de alunos, enfim, todos vocês, ex-alunos nossos, né? Vocês sabem muito bem como funciona essa comunidade aí. Então, quem tá ali dentro não pode ser prejudicado por quem tá chegando, e quem tá chegando não pode ser prejudicado por estar chegando no lugar que ainda não pertence a ele, né? Então a gente tem esse cuidado, sim. Eu, apesar de deixar as pessoas mais à vontade ali no começo, claro que tem um caráter também seletivo, de entender se de fato é o momento, e se não é, jogar a real. Cara, talvez não seja o momento de você se aprofundar tanto em copywriting, ou talvez a solução que você esteja procurando para o teu negócio, a gente tem esse perfil de aluno aqui também, né? Não necessariamente quem queira vir aprender copy para seguir carreira. Tem pessoas que vêm aprender, que é aplicado dentro de casa. Mas às vezes o negócio do cara tá num momento em que não é copy o problema, talvez seja outro, saca? Então, esse caráter de processo seletivo tem de fato essa função, de a gente bater um papo, de a gente entender, ver se faz sentido pra lá, ver se faz sentido pra cá, fazendo sentido, estando alinhado, aí a gente segue, com certeza. Gabi, muito obrigada pela sua participação, realmente foi enriquecedor, tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão agora escutando. Inclusive, quem tiver qualquer pergunta pro Gabi, se você estiver vendo do YouTube, deixa lá um comentáriozinho, ele vai lá, Gabi, você vai lá e responde, pessoal? Com certeza, vou tá lá. Quem precisar, pode Botei contar. o Gabi no fogo cruzado. O Gabi vai lá, vai responder. Se tiver perguntas pra gente também, a gente tá sempre olhando. Deixa lá uma perguntinha no YouTube. Se você estiver escutando a gente aqui pelo Spotify, segue, porque toda terça-feira, às 10h30 da manhã, tem um novo episódio pra você. Obrigada. Olá, bem-vindo a mais um episódio de... Volta. E hoje nós temos um convidado super Gabriel Baltavos. Eu já tava me desconcentrando, pensando que eu ia errar. Peraí. Gabriel Baltavos. Eu tenho que botar o cursor em cima, porque senão sai, eu não consigo ver. Baumgartner. Gabriel Baumgartner. Calma, vai sair. Desculpa, cara. Baumgartner. Cara, eu vou inventar um sobrenome pra gente. Baumgartner. Vai lá.